Fala rapaziada, aqui é o Rafão Martins do canal Zona FA, você tá ouvindo o podcast Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre os 30 melhores running backs dessa off-season, né? O nosso ranking de fora de temporada. Se o draft fosse hoje, quem seriam meus 30 melhores running backs? Pensando, claro, no nosso Fantasy Football. Mas antes, a gente tem... eu tenho dois assuntos que eu quero falar com vocês. Um deles trata-se de uma troca que ocorreu hoje à tarde. Baker Mayfield, ele foi trocado pelo Cleveland Browns. Essa novela que estava se alongando, finalmente terminou a novela do corta, não corta, é trocado, não é trocado. Baker Mayfield agora é jogador do Carolina Panthers, que pagou uma escolha condicional de quinta rodada de 2024 pro time dos Browns, e ainda depende também de um exame físico, né, que no caso vai verificar a questão do seu ombro, que foi muito falada na temporada passada e prejudicou bastante aí a performance do jogador lá nos Browns. Além disso, existia um impasse em relação ao seu salário, já que nessa temporada ele teria 18,86 milhões de dólares a receber, e o que ficou acordado nessas trocas foi que Cleveland vai continuar pagando 10 milhões e meio de dólares e Carolina vai pagar apenas 5 milhões, isso segundo Mike Garafolo, ele que é do NFL Network. É um valor assim considerável, né? Ele que começou desde que houve a troca do Deshaun Watson lá pro Cleveland Browns, eles já meio que tinham se acertar. Na verdade, os Browns resolveram que ele não seria mais o quarterback. Eu fico só pensando naquelas várias propagandas que foi feito, né, que o Baker era... tinha muitas propagandas engraçadas, que ele era o dono ele era o zelador do estádio. Cara, era bem engraçado assim, aquelas propagandas, eu achava muito legal. Tomara que eles consigam fazer lá nos Panthers, isso se ele for bem, né. Eu acredito que saudável, ele é um bom quarterback, não é um cara excelente, excepcional, diferenciado, mas... inclusive, engraçado, né? Uma coisa que não vi ninguém comentar até agora. Mas o Baker foi aquela primeira escolha geral no ano em que tinha Sam Darnold, né? Que também está no Carolina Panthers. E muitos especulavam que o Sam Darnold poderia ser, né? Se eu não estou enganado, sim. Vamos ver aqui, Sam Darnold Draft. Era a dúvida entre ambos, né? Sam Darnold, isso aí, Baker Mayfield e Sam Darnold. E agora ambos estão, né, duas escolhas, o Darnold foi o terceiro, o Baker foi o primeiro, e ambos agora estão lá no Carolina Panthers. Vamos ver se algum deles vai servir, né? Lembrando que a equipe também foi atrás do Matt Corral, quarterback calouro nessa temporada, e que agora ele é o grande perdedor. Falando em Fantasy, vamos falar no Fantasy, que isso que importa aqui pra nós, né? Eu acho que o Baker vai ter uma sobrevida. Quem perde muito é o Matt Corral e também o Sam Darnold, né? Sam Darnold, acho que depois dessa, ele provavelmente deve virar aí um quarterback reserva. Isso se o Baker ficar por lá, se der tudo certo, enfim, se ele conseguir jogar. Acredito que o Sam Darnold vai se transformar, assim, num reservão da liga. Quem sabe o novo Ryan Fitzpatrick, né? Ele que ficou marcado muito por aquele jogo contra o New England Patriots, que acabou aí bagunçando bastante essa carreira dele, né, infelizmente. Mas o Baker, ele traz um dinamismo maior para esse ataque, que na minha visão é algo que faltou pros Panthers na temporada passada, né. Me corrijam se você é torcedor dos Panthers, me corrija se eu estiver errado, mas parecia que faltava um pouquinho de sal naquele amontoado dos Panthers na temporada passada. Claro que não tinha Christian McCaffrey, mas que nesse ano tem DJ Moore, tem Robbie Anderson, que inclusive rolou ali aquele climão entre o Robbie Anderson, né, porque ele tinha dito numa entrevista que não queria, entre aspas, o Baker Mayfield. Na verdade, ele falou hoje que não é bem assim que ele não queria, que ele estava valorizando os quarterbacks que eles tinham em casa, e realmente nesse aspecto o jogador está certo. Ele não vai dizer, seria bom se sim ocorresse uma troca, aí tu se queima com o teu quarterback. Acho que não é bem por isso, né? Tem que ver se ele vai conseguir também fazer o Robbie Anderson jogar um pouquinho mais. Eu acredito que como um todo esse ataque ganha uma arma diferenciada, né? É um cara que, pra mim, tem uma bola em profundidade hoje melhor que o Sam Darnold.
ele acerta um pouco mais, ele arrisca um pouco mais, ele dá esse dinamismo para ataque e de repente é o que falta, é colocar essa pitada de sal ali para ver o que acontece. Ele ficando saudável, eu acredito que todos ganham, até porque os Panthers estão nessa situação, né? Que o Christian McCaffrey voltando de lesão, a gente tem receio. O DJ Moore não consegue fazer aquela evolução que todo mundo espera, mas ele ainda é cotado alto nos rankings de fantasy por suas capacidades e pelo que ele já mostrou dentro de campo. Outros jogadores como o Robbie Anderson não tiveram um êxito com Sam Darnold, nem com... Quem foi o outro quarterback? Foi o Teddy Bridgewater que estava por lá? Agora não vou lembrar quem é que foi o outro quarterback, mas acredito que sim, que tenha sido o Bridgewater já na temporada passada. Vamos dar uma pesquisada aqui que o nosso Google sempre nos ajuda, né? Aonde jogou na temporada passada o Teddy Bridgewater? Temporada passada ele jogou nos Broncos, ele jogou em 2020 por lá, mas também não foi lá aquelas coisas, né? Só não lembro se o Robbie Anderson estava por lá. Agora não tô lembrado também quem era o quarterback reserva dos Panthers na temporada passada. Era o Sam Darnold e quem mais? Bom, não vem ao fato. O fato é Baker Mayfield. Eu acredito que se ele tivesse ficado nos Browns, os jogadores dos Browns teriam um pouco mais de valor, na minha opinião, do que com agora me fugiu o nome, caramba. Ai, caramba, eu tava falando nele antes, cara. Vamos ver de novo aqui. Our Lads, Browns. Jacoby Brissett, nem precisei abrir. Jacoby Brissett, que, claro, ele não é um cara muito ruim, mas também não é um cara diferenciado. Ele não tem o dinamismo, por exemplo, que tem o nosso Baker Mayfield. Quem sabe essa mudança de ares consiga trazer aquele velho Baker, né? Aquele Baker de Oklahoma tão polêmico e que dentro de campo ele mostrava isso e era tão legal de assistir, que nos Browns acabou ficando meio que... Foi se apagando a chama, aquela loucura lá quando ele chegou. Enfim, acho que pra Fantasy ele ganha uma sobrevida. Liga Superflex principalmente, eu já vi algumas movimentações aí. Quero ver o que vai acontecer. Eu não sou um cara que vai atrás dele, não tô indo atrás de trocas em relação, mas... É uma certeza que os jogadores dos Browns perdem um pouquinho, porque não deve ter Deshaun Watson na temporada e vai ter que se contentar com o Jacoby Brissett, né? Para quem tinha Baker Mayfield, foi atrás da estrela Deshaun Watson e vai acabar com o Jacoby Brissett jogando na temporada 2022, muito provavelmente. Complicado, né? Agora sim, vamos falar de um outro assunto que eu queria falar com vocês, que é sobre a Super League Fantasy Futebolista. Vocês sabem, né? Quem já ouviu o podcast aqui sabe que eu já venho falando há um tempinho sobre a liga. Acredito que possam ter mais pessoas ouvindo este podcast para aprender um pouquinho mais. Esse é o intuito, é eu dar um resumão para quem não conhece, para quem não joga, ter uma ideia de como funciona. Então, a Super League é o nosso campeonato oficial de Fantasy Football, que é um campeonato redraft, então todo ano ele é renovado, mas que possuem diferentes níveis, diferentes divisões, ligas, enfim, eu trato como ligas desde a League One até a League 5, sendo que a League One seria a elite da elite, onde os jogadores aí, a minha intenção eu tinha assim um pensamento que em 5 anos eu teria realmente grandes jogadores lá, porque a liga começou, para contar um pouquinho do histórico, esse vai ser o 3º ano de liga. Na primeira temporada teve 6 divisões de 16 times, cada divisão, né? Quanto que dá isso aí? Vamos ver aqui, fazer um cálculo breve de quantidade de pessoas que jogaram na primeira temporada. 6 vezes 6 não, né? Vezes 6. 96 participantes. Na temporada passada foi o dobro, né? Eu abri mais ligas e mudei um pouquinho o sistema. Na primeira temporada eram 6 divisões, em que uma subia para outra. Na temporada passada eu transformei as divisões, fiz um esquema de pirâmide legal. Eu não sei se existe um esquema de pirâmide legal, mas enfim, né? Uma forma de classificação por pirâmide. Então a primeira liga, a League One, ela tem 3 rebaixados, ela funciona com esse sistema de acesso e rebaixamento. Para a League 2, a League 2 sobem os 3 melhores, caem os 6 piores. 3 deles vão jogar a League 3A e 3 deles vão jogar a League 3B. Os 3 melhores da League 3 sobem para a League 2. E começa a acontecer a mesma coisa para baixo. Os jogadores da 3ª divisão vão cair para a 4ª, os da 4ª vão subir para a 3ª, sempre subindo 3 e caindo 6.
Então é pra girar, é pra assim, quem conseguir chegar na primeira divisão não cair mais, porque da League 2 pra baixo é tiro, porrada e bomba. Eu joguei ano passado na League 2, porque teve uma desistência no dia do draft, já tinha começado o draft, e cadê o cara? Ah, eu esqueci de dizer que não ia jogar. Beleza, assumi o time, quase fui rebaixado na minha própria liga, terminei na última posição possível para não ser rebaixado, mas não fui. Pelo menos mantive o time na mesma posição. E até essa última temporada eu tinha apenas 4 divisões no quinto nível, né, na League 5, então subiram 3, caíram só 3 da League 4. Mas nessa temporada a ideia é abrir mais 4 divisões, tornando 8 divisões da League 5, ou seja, tem aí quantos times lá na última divisão, no caso, no último nível, são 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vezes 16, 8 vezes 16, calculadora, 128 times na última divisão, depois na quarta são 4 divisões, né, 4 ligas, a 4A, 4B, 4C, para não falar for o tempo inteiro aqui e começar a fazer um inglês totalmente desnecessário, são 64 times. No terceiro nível são 32 times, no segundo nível são 16, no primeiro também são 16. Sendo que, para contentar campeão, vice e terceiro colocado da primeira divisão, a gente tem... Eles podem escolher os lugares que eles vão estar no próximo campeonato, né? No próximo torneio, no ano que vem. Então o primeiro do ano de 2021 vai poder escolher uma posição no draft se quiser. Se não quiser, beleza, passa, sorteio e era isso. Ele funciona no Half PPR, eu utilizo a plataforma Sleeper. Então é totalmente gratuita, tá? Até porque, infelizmente, no Brasil, os fantasy games eles são tratados um pouco como jogos de azar, não existe uma legislação que diga é ou não é, então em muitos casos ele é tratado como jogo de azar, então não há um pagamento, não há uma premiação e nem poderia se fazer isso no Brasil. Existem mecanismos para conseguir fazer isso, colocar, por exemplo, uma hospedagem fora do país. Eu consigo ter acesso a consigo jogar, ter acesso, ter todo esse controle de fora do país, de um país que permita isso. Até poderia, mas como no Brasil eu não tenho nada fora, eu não tenho isso aí, eu não vai ter pagamento. A Super League, um dos intuitos é realmente, eu não sei jogar, quero aprender a jogar. É uma liga para você começar, porque você vai começar lá de baixo. E se você for melhorando o seu jogo, você vai subindo de divisão até chegar nas divisões acima, mostrando aquilo que você aprendeu com o Fantasy Futebolista e com as demais páginas aí que cobrem o Fantasy Football. Então, já expliquei sobre as divisões, já expliquei como é que sobe e desce. A temporada regular ela ocorre em 14 rodadas, sendo que os playoffs começam na semana 15, são 6 classificados para os playoffs de acesso ou de campeonato, né? Sendo que as duas melhores colocações têm uma semana de folga, na semana 15 de Wild Card, semana 16 semifinal e na semana 17 final e disputa de terceiro lugar, que é muito importante a disputa de terceiro lugar para quem está nas ligas que há um acesso, né? Porque o terceiro lugar é o cara que vai ter a última vaga. O quarto lugar pode subir? Pode, se ocorrer uma desistência na divisão acima. Sempre o melhor quarto lugar vai subir, né? No caso, se ocorrer na primeira, o melhor quarto da segunda. Se ocorrer na segunda divisão alguma desistência, vai ser escolhido entre o quarto melhor entre as duas ligas da terceira divisão, o que mais pontuou na última rodada. Ele vai subir e assim sucessivamente, né? Então liberou lá na segunda uma vaga, vai tendo uma vaga na terceira, uma vaga na quarta, uma vaga na quinta. E assim vai, e assim por diante, enfim. E os 8 últimos colocados jogam o Toilet Bowl. E dependendo da quantidade de rebaixados da liga, se você perder a semana 15, você já tá fora, você já tá na divisão abaixo, porque não tem mais como terminar acima da 6ª posição. Então se você foi pro Toilet Bowl, foi um dos 8 últimos colocados na sua liga em que cai em 6, você tem que vencer a primeira rodada de Toilet Bowl e a segunda para escapar do rebaixamento. Senão, tá fora. Basicamente é isso. Seguindo, a gente tem aqui os elencos são formados de 15 jogadores, sendo um quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers, um tight end, um flex, running back, wide receiver ou tight end, um kicker com uma pontuação diferenciada. Quem não conhece aí, eu tenho um podcast, 2 episódios já falando disso, deve ter mais um nessa temporada, que eu vou falar sobre a minha
pontuação de kicker que eu implementei na Super League e que é aberta para todo mundo que quer utilizar, para quem quer manter kicker, mas não quer que ele seja tão relevante como ele é em pontuações normais. E eu explico, inclusive, por que eu acho que eles não devem ser. Então, procura aí que tem um episódio no ano passado, e eu vou fazer mais um nesse ano. E também o artigo está publicado em algum lugar lá do site do Brasil Fantasy Football também. O pessoal me cedeu um espaçozinho para mim conseguir colocar lá. Então, tá tudo certinho. Além disso, uma equipe de defesa, né? Defesa / Special Teams e 6 reservas. Além dos 6 reservas, 6 bancos de reservas, tem 2 vagas para Injured Reserve. Né? O draft, como é que acontece, né? O draft ele acontece, como é que a gente vai juntar 16 pessoas na mesma hora? Não tem como. Cada um tem as suas coisas. Então, para ser mais justo, para ser democrático, é um draft. É um slow draft, né? O draft offline, com 4 horas por escolha, sendo que o timer para das 23 até as 8 do dia seguinte. Ainda bem que o Sleeper colocou isso num parâmetro. Até o ano passado eu tinha que fazer tudo na mão, entrar todo dia de noite, parar todas as ligas e no outro dia de manhã começar abrir o relógio de todas as ligas. Era um inferno. Mas enfim, se passa do nível, é feita uma auto-escolha pela CPU. A ordem do draft é feita por um sorteio. Esse sorteio é realizado um mês antes do kickoff da NFL. Então, para exemplificar melhor, já vou explicar quando é que começa, tudo mais. Os waivers são por um sistema de FAAB, então o mercado abre aos domingos, mas nos outros dias da semana tem lá o seu valorzinho, você tem que fazer um leilão para conseguir sua equipe. Todas as trocas são revisadas por mim, no caso o comissário da Super League, e que não há uma troca, eu julgo, sempre falo isso, né? Trocas justas, elas podem ser desbalanceadas. Uma troca desbalanceada não é uma troca injusta, ou seja, ela pode não ser na tua coerência balanceada, mas se ela não for injusta, ela vai ser efetuada. A partir da 10ª rodada não tem mais o que fazer, né? Eu sempre peço pro pessoal também se manter atualizado, até para essa questão de desistências. A gente teve nesse ano aqui um caso da 4ª divisão, que acabou sobrando uma vaga extra na 3ª divisão, e o 4º melhor colocado da League 4 subiu para a divisão acima. O 4º ou o 5º? O 5º melhor colocado. Sobrou uma vaga para 4 pessoas. E quem colocou o time deu para ver não, mas claramente 2 times tiveram uma boa pontuação e 2 times tiveram uma pontuação ruim, que eu não sei se o cara não simplesmente largou de mão e aí pode ter perdido a chance de jogar na divisão acima. Então vai até o fim, seja competitivo. A ideia é não ter antijogo, né? Isso em qualquer liga, não só para Super League. Sempre tem um grupo de WhatsApp pra liga, né? Então todos os anos eu faço esses ajustes divisionais agora no mês de julho. Terminei hoje os ajustes das ligas, tanto quem subiu, quem desceu e também das desistências. Então, se você está ouvindo e não entrou ainda nos links que eu te passei em privado no WhatsApp, entre, por favor. O que mais? Como eu falei antes, não é permitido nenhuma operação envolvendo valores. Então, mesmo que ela não tenha um valor de entrada e que não tenha premiações nesse sentido, eu também não permito que seja feita mesmo que desenvolvido pelos participantes, não é permitido. Se eu souber, todos os envolvidos são excluídos da liga. E outra coisa aqui para fechar então a parte das inscrições, que é o que vocês estão falando. Se o sorteio é feito um mês antes do kickoff, vamos ver que dia que vai ser o kickoff da NFL. Na verdade, o kickoff, deixa eu ver aqui, kickoff NFL, temporada regular, temporada 1-10, onde está você? Vamos ver juntos isso aqui agora. A primeira rodada é no dia 8/9, esse é o kickoff da NFL. Então, um mês antes, dia 8/7, vai ser feito o sorteio. E as inscrições elas terminam até o dia 7/8. Então, do dia 7 para o dia 8, todos têm que estar dentro da liga para mim poder realizar o sorteio das posições do draft e vocês já irem se preparando fazendo mock drafts. E quando é que vai começar as inscrições? Por isso que eu estou falando hoje sobre a Super League. As inscrições começam no dia 11/7, na próxima segunda-feira. Tem um link no site fantasyfutebolista.webnode.com. Não tem um site.com ou .com.br ainda, porque nunca recebi um centavo para fazer nenhum serviço sobre fantasy. Então, de repente, um dia, se houver uma monetização desse trabalho aqui,
Quem sabe eu crio um .com.br, um .com, alguma coisa do gênero. Mas enquanto não tem, vai no Webnode mesmo. E tá tudo lá. Tem rankings, redraft, dynasty. Tem um pouco sobre o nosso podcast, nosso canal no YouTube. Um pouco sobre a história do Fantasy Futebolista. E tudo sobre a Super League. Todas as regras, é importante que você dê uma olhada. É meio extenso, mas é simples, não tem nada demais. E lá, se você clicar em Super League, vai ter um botãozinho inscrições. Que hoje, se você clicar nas inscrições, está lá. Inscrições a partir de 11/7, mas depois ela vai estar disponível. Tem também o histórico da Super League no nosso site, a classificação final de 2020, de 2021, de todas as ligas, e um ranking de manager, né? Que hoje, isolado na primeira colocação, está o atual campeão da League One, Humberto Schumi. Em segundo, outro grande parceiro aí, o Samir Scarpellini do Toronto Supersonics. E em terceiro está o Dantas. Aí o Dantas, tem o Cieluzinski, tem o Sam Mateus. Aí começa o bolo um pouco maior, porque a gente tem uma pontuação ali de ranking no estilo da CBF. Então tá o ranking da FIFA, enfim, tá ali essa pontuação, todos os campeões estão ali e os caras da primeira divisão, eles têm aí um vice-campeão e o terceiro lugar da League One também ganham alguns pontinhos, certinho? Então inscrições dia 11/7, vou divulgar em todas as redes sociais, por tudo. E se você chegou nesse podcast aqui porque achou que eu ia já liberar inscrições, saiba que quem ouve o podcast regularmente já e queria se inscrever na liga já está inscrito. Eu falei como se inscrever no podcast passado. Então, chegou aqui, eu quero já me inscrever para já garantir minha vaga. Ouve o podcast passado que lá, em algum lugar lá no meio, eu conto uma forma de você conseguir já fazer a inscrição. Certinho? Antes de nós começarmos a falar sobre o top 30 running backs dessa off-season, gostaria de lembrar você, siga-nos nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter, assine o nosso canal no YouTube, tem vídeo novo toda semana, tô lá fazendo o vídeo sobre aprenda a jogar Fantasy Football, então se você não sabe jogar, tem uma forma bem didática para aprender lá, compilado, tô lançando isso diariamente em doses homeopáticas no Instagram, e também nos shorts do YouTube, mas uma versão compilada com várias informações. É toda segunda-feira, né? A gente tá no terceiro módulo, se não me engano. São 7 módulos, algo assim. Para você tanto aprender como melhorar o seu jogo. Então procura lá por Fantasy Futebolista no YouTube. Inclusive, nessa temporada é obrigatório estar inscrito no nosso canal no YouTube. Então se você quer se inscrever na liga do Fantasy Futebolista, na Super League, já entra lá. Cara, é bem rapidinho, entra lá, bota o e-mail, todo mundo hoje tem e-mail do Gmail, se não tem é rapidinho de criar. Cria, se inscreve, que você vai ter sua confirmação aí na Super League. Se não, infelizmente, nunca pedi nada pra ninguém, né, então pelo menos isso eu vou estar pedindo pra vocês, né, de se inscrever no nosso canal do YouTube lá. E além disso, provavelmente durante a temporada nossos podcasts serão em formato de live no YouTube. Tô tentando planejar essa situação, então já se inscreve. Que aí você, além de ouvir em on demand, você vai poder também assistir ao vivo este que vos falando sobre os reviews da rodada, sleepers, tudo, e trocando uma ideia com vocês também. Além disso, assine esse podcast, seja no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está hospedado. Certinho? Bora falar de running backs então. Se por um lado, né, o nosso top 30 quarterbacks ele começou a engatar lá pela metade do caminho, né, lá do top 15, top 16 em diante, running backs, o buraco é mais embaixo. Todo mundo quer saber quem são os running backs, os melhores running backs quando o assunto é fantasy football e principalmente aqueles, a galera tá sempre de olho em tentar encontrar qual que vai ser o running back da famosa running back dead zone que vai se destacar nessa temporada. Isso é sempre uma grande incógnita. Para quem não sabe, a running back dead zone é algo ali em torno da segunda, da sexta rodada, quarta rodada, terceira, quinta. É algo ali no meio. Quando começa aquele amontoado de running backs, que tirando os elite running backs da posição ali, os melhores jogadores da posição, a gente tem um monte de running back que tem uma chance bem pequena não, mas bem menor de dar um estouro, né? A gente tem uma consistência maior
para os jogadores de elite da posição. Mas, como aqui a gente tem da posição 1 até a 30, a gente tem bastante nome para falar, então já vamos começando pela posição número 30, que é o Kareem Hunt do Cleveland Browns. É um dos running back 2 do elenco que está aqui, né? Se a gente for pensar em elencos da NFL, a gente tem 32 equipes. Aqui eu tenho o top 30 e se eu fosse olhar só pelo titular, entre aspas, eu teria o melhor, o número 1 de cada, o primeiro running back do roster de todos os times. Mas não é bem assim, né? A gente tem running backs 2 que pontuam mais, times que jogam por cometer, times que ainda funcionam com running back de 3 descidas, e esses são os que mais têm volume, são os que mais vão traduzir em pontos para o Fantasy. Então, na posição 30 tem o Kareem Hunt, que mesmo com o Nick Chubb, eles conseguem se conversar e ter jogos onde às vezes os dois estão se destacando. É claro que na última temporada não foi aquelas 1000 maravilhas, mas o Kareem Hunt segue sendo um cara que tem talento, que tem a possibilidade de pelo menos de um flex na sua equipe ou de ser escalado em jogos onde seus titulares estão fora. Na 29ª posição eu tenho o Kenneth Walker, terceiro do Seattle Seahawks. Ele que está alto nessa board, porque ele vem saindo alto, ele vem sendo escolhido alto, mas não é um valor que eu tenho pago por running backs. Eu acho que a 29ª é pelo teto que ele tem. Os primeiros reports é que ele seria titular em Seattle. Hoje, os últimos que tem os mais atualizados falam em Rashad Penny com oportunidade, mas o Rashad Penny é um cara que todo mundo sabe não consegue se manter saudável, né? Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho nessa situação também. Vale a pena pegar o Kenneth Walker na posição atual hoje? Não. Por isso, eu prefiro aguardar um pouco mais, pegar o Rashad Penny, mas ele está alto no ranking aqui pela questão do teto. Na 28ª posição eu tenho A.J. Dillon do Green Bay Packers. Muita gente tem ele até acima disso. Eu tenho na 28ª porque também é um cara que, na minha opinião, precisa que o Aaron Jones não jogue ou que o Aaron Jones tenha menos descidas, menos carregadas, porque tem jogos que simplesmente o A.J. Dillon some. Mesmo assim, ele não deixa de ser uma boa opção, principalmente para quem faz aí a 0 running back ou a elite running back, para ter mais opções no elenco e que tenha um volume dentro de um jogo de futebol americano. 27ª posição para Clyde Edwards-Helaire do Kansas City Chiefs, que apesar de ter relatos de que o Ronald Jones pode ser o titular, eu ainda acredito que o número 1 na cabeça hoje da comissão técnica dos Chiefs é o Clyde Edwards-Helaire, tanto que ele foi uma escolha de primeira rodada, deve ter mais uma oportunidade, é um cara que recebe bem passes, não conseguiu se firmar, mas deve ter mais uma oportunidade, e quem sabe ele não comece a trabalhar um pouquinho mais nessa questão de passes para os running backs lá nos Chiefs, já que perdeu uma arma muito importante, que foi o Tyreek Hill. 26ª posição por Travis Etienne, do Jacksonville Jaguars. Aqui é uma grande aposta, na verdade, né? Porque ele já não jogou a temporada passada, nesse ano mudou a comissão técnica. Quem sabe, eu não duvidaria da nova comissão técnica utilizar ele como um running back de terceiro down, utilizando o James Robinson, que já se provou ser um bom running back à frente dele, mas a tendência é que ele tem habilidades correndo também, não é só apenas um recebedor. Por isso, por esse teto, por ele ser praticamente um calouro, né, com experiência na NFL, eu tenho ele na 26ª posição. À frente dele, na 25ª, eu tenho o Damian Harris, do New England Patriots, que tem toda aquela situação contratual envolvendo o Damian Harris, por isso é um cara que... sim, não é um cara que eu vou com os dois pés para pegar num draft, mas tudo depende da estratégia que for utilizada num draft. É um cara que, se ele se acertar em questões financeiras, é um cara que retorna muito bem para o Fantasy Football, para a NFL, enfim. A tendência é ser o running back número 1, apesar de ter Ramondre Stevenson por lá, apesar de ter chegado mais gente. Na minha opinião, Damian Harris é o mais talentoso desse elenco. E ele resolvendo esses problemas financeiros, ele vai jogar. E aí, se ele jogar, se preparem, que ele pode ser um dos achados desse draft. Na 24ª posição eu tenho o Miles Sanders, da Philadelphia Eagles, outro cara que está numa situação aí que não consegue se manter saudável, por isso ele é o 24º, porque técnica, por ele como um jogador de futebol americano, por um running back, ele seria aqui, de repente, top 15 da liga sem muito esforço, mas a questão não estar saudável e a questão também do Jalen Hurts ser um cara que
gosta de correr com a bola, dificulta um pouco, principalmente quando o assunto são touchdowns. No ano passado, se eu não me engano, ele fez touchdown ano passado? Se eu não me engano, ele não... Será que ele não fez touchdown ano passado? Vamos ver. Miles Sanders Stats. Será que o Miles Sanders Stats? Miles Sanders Stats. Ele correu, foi o ano que ele menos correu na carreira na NFL. Ele teve um total de 0 touchdowns na temporada passada. Isso muito em função da questão do Jalen Hurts. É um cara que tem um teto interessantíssimo porque ele não fez touchdown no passado, ele teve jogos que ele foi bem. Então, se mantendo saudável, é o número 1 de Filadélfia, pode ser também um outro cara aqui perdido nessa dead zone que pode aparecer. Outro cara que chama atenção também e que não vem conseguindo se manter tão saudável como deveria, se não já tinha se firmado melhor na posição, é o Elijah Mitchell, o 23º running back da Off-Season Rankings do Fantasy Futebolista. Elijah Mitchell do San Francisco 49ers, que teve um estouro na temporada passada. Muito se falava em Trey Sermon, e quem se deu bem foi essa escolha de 6ª rodada, essa chamada Elijah Mitchell. Nessa temporada, acredito que ele entra como número 1, acredito que ele tenha quem vai atrás dele tem essa tranquilidade. O grande detalhe são as lesões também, o que tiram ele um pouco de uma posição mais alta. Ele não terminou muito bem a temporada, muito por conta dessas lesões. Na 22ª posição eu tenho o Josh Jacobs do Las Vegas Raiders, que mesmo com essa chegada do Zamir White, e a gente tem um outro running back lá que é o era do Miami, foi pros Cardinals. Me foge os nomes desses caras, eu sei quem é, mas me foge. Nossa, quase veio. Foi assim, tava saindo e voltou. O Kenyan Drake. É um cara que pode roubar algumas carregadas se estiver saudável. Ele teve uma lesão, se não me engano, no LCA no ano passado. Ficou de fora. Josh Jacobs, que claramente é um cara que parece que a comissão sempre está tentando tirar um pouco de volume. Mas ele é um cara novo ainda, e é um cara que pode dar uma condição interessante para essa equipe, principalmente com a chegada de Davante Adams, com um ataque aéreo muito interessante. Ele pode ter um volume, uma carga um pouco menor de jogo corrido e ter uma possibilidade maior quando a defesa está mais humilde, né? Quando ela começa a recuar com medo desse ataque aéreo, sobram espaços nas trincheiras e ele pode se aproveitar disso. Por isso eu acho que esses caras, assim, se for por potencial, todos os jogadores desse top 30 têm. Então eu vou parar de falar no potencial e começar a falar muito mais no que eu espero. E eu espero, nesse momento pelo menos, eu tenho ele como 22º. Na 21ª posição eu tenho o Breece Hall do New York Jets, calouro. E calouro a gente sempre, olha, tem que dar um voto de confiança porque os últimos chegaram e chegaram muito bem, né? Olha, os dois últimos melhores calouros saindo do draft de rookies do Fantasy Football foram Najee Harris e Jonathan Taylor. Jonathan Taylor hoje está lá no topo, Najee Harris está um pouquinho mais atrás, mas eu já chego lá, eu já vou falar deles. Primeiro o Breece Hall. Muita gente pergunta sobre o Michael Carter. Michael Carter deve ser apenas um running back de terceiro down. Ele é um cara que até se mostrou que pode ser um cara melhor aproveitado. Acredito que sim. Mas o Breece Hall ele chega com mais ferramentas, ele chega mais pronto e ele chega sim para que, se esse ataque engrenar, ser um dos bons running backs do Fantasy nesta temporada. Iniciando agora o nosso top 20, na posição número 20 eu tenho o Antonio Gibson do Washington Commanders. É difícil, vai ser difícil essa temporada. Eu dava risada da galera dos Chargers que falava San Diego por muito tempo. E como eu comecei os podcasts, principalmente, que é onde se fala mais, essa aqui vai ser a 3ª temporada, já era Los Angeles Chargers, então foi muito mais fácil. Agora Washington tá bem complicado. Mas falando no Antonio Gibson, é um cara que é um dos caras que mais vem perdendo hype, né? Eu inclusive acho que lá nos rankings mais próximos da temporada eu vou ter ele abaixo até da 20ª posição, vou ter ele fora do top 20, porque muita gente comenta sobre o Brian Robinson. Ok, uma escolha de 3ª rodada, pode ganhar algumas chances perto da endzone. Tem o J.D. McKissick, que por lá também tira volume do Antonio Gibson. Mas o Antonio Gibson é um cara que ele tem potencial. Ele
possibilidade também de receber passes, além de correr com a bola. Resta saber como vai funcionar o Carson Wentz também nesse ataque. É outra dúvida que a gente tem. E que o hype do Antonio Gibson estava até maior no ano passado pelo Fitzpatrick e por tudo que ele representava. Nessa temporada a gente vai ter que ver para crer. Mas hoje, no top 20, eu acho que tá tranquilo. Quem sabe o Josh Jacobs é um cara que merecia muito mais estar aqui. De repente até eu acho que principalmente o Josh Jacobs, mas o Antonio Gibson é um outro cara que tem um teto excelente. 19ª posição para Saquon Barkley, do New York Giants. Outro cara, o ano passado a gente estava discutindo ele em terceiro, ou 2 anos atrás, como top 3 da posição, mas que as lesões acabaram com a carreira dele, e não se cria muita expectativa em cima dele. É um cara que para a Liga Best Ball é um cara muito interessante, né, pelo valor dele atual. 19ª colocação aqui, e que tem teto, claro que tem teto, ele já mostrou isso, ele já mostrou pra nós que ele teria um potencial para ser um Christian McCaffrey da vida, aquele Christian McCaffrey que a gente viu ser um estouro no Fantasy Football. Mas a gente tem dúvidas, ele só tá na 19ª posição porque a gente viu isso, inclusive, senão ele estaria mais abaixo, porque a gente tem muitas dúvidas em relação à saúde, em relação a esse ataque dos Giants também. 18ª posição para David Montgomery, do Chicago Bears. Um cara que o pessoal gosta de dizer que não é uma escolha muito sexy, o caso do Montgomery, porque ele não é um cara que vai te dar muito, mas também não é um cara que vai te dar pouco. É um dos caras nesse bolo aqui que tem um bom piso. Ele de repente não tem aquele teto sensacional, mas ele tem um bom piso. É um cara que para running back 2, que é aqui na 18ª posição, onde eu estou colocando ele, é um cara bem interessante, bem bacana. A gente também tem muitas dúvidas em relação ao ataque. Será que o Justin Fields vai jogar melhor? Darnell Mooney vai dar mais opções para esse ataque dos Bears? Mas ainda é um ataque fraco em relação a outros times e precisa muito do Montgomery. E vai ser bastante utilizado. O volume também é uma questão que conta aqui para ele estar ainda na 18ª posição. 17ª para Ezekiel Elliott, do Dallas Cowboys. Quem sabe desse dead zone é o cara que mais tem piso, na minha opinião. Porque o Ezekiel Elliott, ele foi no ano passado top 6 do running backs, apesar de terem tocado pau nele a temporada inteira. É um cara que, ok, não teve lá sua consistência, mas foi um cara que deu um retorno suficiente, não deu um retorno de elite. Por isso ele vem caindo e hoje está aqui na 17ª posição apenas. Mas é um cara que nesse ano é um alvo que eu estou buscando bastante tentar encontrar em ligas do tipo redraft. 16ª posição, um outro nome interessante é o James Conner, do Arizona Cardinals, assinou um contrato de 3 temporadas. Não é um cara tão novo, então as lesões também preocupam aqui. A gente vai falar muito dessa questão lesão, porque tem se intensificado, ao meu ver, nas últimas temporadas, e a gente tem criado cada vez mais medo em cima das posições. Mas é aquela coisa, se você acertar num running back que vai conseguir se manter saudável, ele te dá, e que tenha volume, ele te dá uma consistência muito grande, uma tranquilidade muito grande para jogar fantasy e conseguir chegar nos playoffs, principalmente, né? Depois vencer é outros 500. James Conner aqui na 16ª posição, uma outra ótima pedida. Entrando no top 15 eu tenho o J.K. Dobbins, eu tenho ele acima de outras pessoas, o J.K. Dobbins do Baltimore Ravens, acho que ele vai voltar melhor. Não melhor, mas assim, ele vai voltar bem. Apesar de ter perdido a temporada inteira passada, ele se lesionou cedo. Acho que ele nem chegou a jogar, ou foi na primeira temporada. Não, acho que ele não jogou, né? E ele teve tempo para se recuperar fisicamente, se recuperar tecnicamente, né, de jogo. Agora é botar a campo e ver o que vai acontecer. É um time que tem o Lamar Jackson que corre com a bola, mesmo problema do Miles Sanders. Até pior que o Miles Sanders, né, na questão de correr com a bola. Mas o Lamar Jackson não pode fazer isso o tempo inteiro. E o número 1, o cara que tem a possibilidade e tem possibilidade de dar 3 descidas dentro de campo, é o J.K. Dobbins nesse time do Baltimore Ravens. 14ª posição para Aaron Jones, do Green Bay Packers. Um cara que para mim vai herdar muitos toques, muitos alvos que saíram com o Davante Adams. Para mim de repente hoje o alvo mais confiável do Aaron Rodgers, no sentido do histórico deles dois. É um cara que fez muito já no jogo aéreo dos Packers. Em PPR ele estaria até acima da 14ª posição, mas em Half PPR preferi deixar ele aqui nesse bolo de jogadores aqui nesse meio de campo, porque ele é um running back 2. Você não tem uma expectativa de que ele
vai, assim, toda semana vai te dar retorno, pode se garantir com ele. Não, ele vai ter suas oscilações, mas eu acredito que ele vai ser a grande arma desse jogo aéreo, pelo menos até o momento, né? Não, apesar do Lazar poder ser um bom nome, do Robert Tonyan, do Christian Watson poder aparecer mesmo que não, do Sammy Watkins, muita gente fala, mas para mim, o melhor alvo do Rodgers hoje é o Aaron Jones, e eu acho que ele tem tudo para ter uma boa temporada em 2022. 13ª, Cam Akers do Los Angeles Rams, outro cara que perdeu quase toda a temporada, voltou nos playoffs, conseguiu ter um pouquinho de embate, né? A gente conseguiu ver que ele ainda consegue jogar, né? Apesar de ele ter uma lesão que tira muitos running backs da carreira, essa lesão de Aquiles, ele conseguiu voltar. E agora, na minha opinião, é um cara que está sendo colocado um pouquinho de lado, mas lembra que no ano passado ele era um cara lá em cima. Uma lesão como essa, é claro que dificulta bastante as coisas, mas para mim ele tá correndo por fora, é um cara que tem possibilidade de terminar dentro do top 10 sem grandes esforços, na minha opinião, porque é um ataque explosivo, é um ataque aéreo muito bom e que faz com que as brechas sejam abertas nas trincheiras e que ele possa ganhar no chão também, além dele receber passes. É outra coisa que ele pode ajudar também o Matthew Stafford. Então, pra mim, na 13ª, Cam Akers. Na 12ª, Javonte Williams, do Denver Broncos. Ele que, eu disse, se o Melvin Gordon voltar, estarei muito preocupado. E muito não tirou ele tanto aqui do caminho. Mas preocupa, é claro que preocupa. Eu acredito que Javonte Williams vai ter um volume maior do que teve na temporada passada, mesmo com o Melvin Gordon por lá. Acredito que ele vai estar presente em mais snaps, vai ter mais toques na bola. É um ataque novo com o Russell Wilson, que a principal peça do ataque foi alterada. Então, quem sabe, né? Quem sabe ele possa terminar melhor. A dúvida é sempre com o Melvin Gordon, senão ele seria top 10 fácil. 11ª posição para Leonard Fournette, do Tampa Bay Buccaneers, que também só não está no top 10, porque houve uns reports meio complicados sobre a situação dele voltando, né, aparecendo lá nos Buccaneers. Algo que pode ser corrigido até a temporada? Com certeza. É um cara que renovou também contrato, tem a renovação do Tom Brady como um aliado, porque vai fazer o jogo aéreo entrar e ele é também um bom alvo recebendo passes. Na temporada passada ele terminou muito bem, ninguém nem lembrava dele, ele acabou tomando... Eu era time Ronald Jones, eu acreditava que o Ronald Jones iria... Pelo menos isso é o que demonstrava o final da temporada de 2020 para a temporada 2021, que o Ronald Jones tinha ganhado a confiança da comissão. Na verdade, Fournette nesse ano ganhou, 2021, e entra 2022 sendo o grande nome desse backfield. É um cara que vai estar pelo menos 2 descidas em campo todo snap, todo ataque. Então, para mim, ele está aqui na 11ª posição, mas que tem chance de entrar no top 10 até a temporada. Até porque, entrando no top 10, eu tenho o Alvin Kamara, do New Orleans Saints, e ele recebeu uma suspensão, 6 jogos, se eu não me engano. Tá confirmado isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alvin Kamara, pode receber suspensão e perder até 6 jogos. Ainda não tem uma certeza, mas ele deve perder jogos e isso é crucial para ele perder e para ele cair desse top 10. Olhando agora ele não... E quando eu fiz no final de junho esse top 30 aqui, ele ainda não tinha essa delegação tão forte de que ele perderia jogos. Ele não perdendo jogos, sim, estaria no top 10, mas na minha opinião ele vai perder alguns jogos e isso vai fazer com que ele caia. É um nome também que muita gente já está escapando dele aí nos drafts mundo afora. 9ª posição para DeAndre Swift do Detroit Lions, que tem um ataque que para mim é um ataque interessante. O único problema é o quarterback, é o Jared Goff, mas que o Swift saudável, ele tem chance de terminar no top 5. Ele tem teto para isso, ele tem essa possibilidade. Ele atua no jogo aéreo, atua no jogo terrestre. E que perdeu um pouquinho de volume porque o Jamal Williams chegou muito bem junto dele. Acabou tirando um pouquinho do volume do Swift, mas acredito que nessa temporada o Swift deve ter. É claro, há dúvidas, senão ele estaria mais alto nesse ranking, mas há algumas dúvidas. A maioria dos jogadores tem certas dúvidas aqui, né? Mas o DeAndre Swift para mim é o 9º dos running backs neste momento. 8ª posição para Nick Chubb do Cleveland Browns, ele que tem aí o Kareem Hunt também nessa lista. Quantos jogadores tem mais de um aqui? Eu acho que só o Cleveland
Cleveland, o Nick Chubb na 8ª, Kareem Hunt na 30ª. Depois, se eu não repetir nenhum time, salvo engano. Não repeti nenhum time. Então são os únicos, a única dupla de running backs, na minha opinião, no top 30 aqui. O Nick Chubb, que é o principal, é o número 1, é um cara que já se mostrou, já se provou, né? E vai ter que ser muito utilizado nessa temporada, né? Porque o Jacoby Brissett, não, como a gente falou lá do Baker no início do podcast, o Jacoby Brissett não é um cara que vai dar algo a mais para esse ataque. Vai ter que ser jogo corrido. Stefanski vai ter que trabalhar muito bem com seus running backs para fazer uma temporada digna nesse Cleveland Browns aí que quis pintar, dar uma de bom e no fim vai acabar se quebrando em mais uma temporada. 7ª posição para Najee Harris do Pittsburgh Steelers. Alguns têm inclusive acima, eu tenho aqui na 7ª, por uma precaução na verdade, né? Pela questão Trubisky, Kenny Pickett, volume ele vai ter. Volume é uma coisa que ele vai ter, é garantido esse volume. O que me preocupa é justamente uma necessidade, de repente, do time ter que buscar resultado, de ser muito unidimensional, né? Ser muito corrido, pouco passado. Apesar de ter nomes na posição de wide receiver, a posição de quarterback me preocupa. Mas é muito gosto também aqui, eu prefiro os jogadores que estão acima dele. Talvez o 6º não, mas isso eu tenho até a temporada para ir revendo. Todo mês eu tenho rankings atualizados. Depois na temporada eu atualizo eles semanalmente. Então vou ter mais uma atualização nesse mês aqui de julho. E eu sempre aviso a galera aí lá no Instagram quando houve essa atualização dos rankings. Porque eu posto eles também lá no site. Tanto o Redraft como o Dynasty. E durante a temporada mais o Redraft do que o... Na verdade é um season, são dentro da temporada, né? Não é diferente, é ranking de semana a semana. Na 6ª posição eu tenho o Dalvin Cook do Minnesota Vikings, que deve ser o running back 1 mais uma vez, de um ataque dinâmico, apesar de Kirk Cousins ser tão contestado, né? Mas é um ataque que tem Justin Jefferson, que tem Adam Thielen, que tem o Dalvin Cook como uma excelente arma no jogo terrestre e que tem tudo aí para ter mais uma temporada, pelo menos, de grande utilização. Claro que uma coisa muito importante eu quero escolher Dalvin Cook, pensa mais para frente no Alexander Mattison, para sempre ter esse handcuff. Para mim, sempre digo, o handcuff é bom para os playoffs, mas nesse caso do Dalvin Cook, especialmente do Dalvin Cook, eu acho importantíssimo ter o Alexander Mattison quando sai de um draft com ele. 5ª posição, entrando no top 5, um dos meus jogadores favoritos aqui desse top 5, pelo menos na posição que ele vem saindo, é o Joe Mixon do Cincinnati Bengals. Um cara que na temporada passada conseguiu se manter saudável e conseguiu mostrar aquilo que a gente vinha esperando dele nos últimos anos, né? Tudo que a gente esperou dele em outras temporadas, que ele acabava se machucando, acabava não dando retorno, ele deu na última temporada, se não me engano, acabou no top 3. Foi um ataque muito bom com Joe Burrow, Ja'Marr Chase, T. Higgins, Tyler Boyd. Esse ano tem a adição do Hayden Hurst para suplementar a saída do CJ Uzomah. Então um ataque que chega forte mais uma vez e tem como seu running back número 1. O Pirine até entra de vez em quando, inclusive é interessante. O Pirine é um nome que eu busco bastante no final do draft, porque é um cara que às vezes trabalha bem e na ausência do Joe Mixon ele é o substituto. Mas o Joe Mixon, cara, potencial novamente ser top 3 nessa temporada, mesmo que Christian McCaffrey e Derrick Henry não se machuquem. Na 4ª posição eu tenho o Derrick Henry, né, falando nele, do Tennessee Titans. Me preocupou o retorno dele no ano passado, nos playoffs, meio forçado. O time precisava disso, inclusive. Mas ele não voltou tão bem. Espero que ele tenha tido tempo para descansar o corpo fisicamente, tenha se preparado bem. Porque ele não é um cara mais novo e ele vai ter mais uma temporada, muito provavelmente com bastante volume. E esse volume é o que faz dele o grande jogador. Na temporada passada, muito provavelmente se ele não tivesse machucado, ele seria o melhor, de repente seria o melhor jogador do Fantasy. Ele estava sendo, se eu não me engano, até então. E para mim ele segue sendo uma boa opção. É claro, tem esse porém da lesão, mas para mim ele é um cara que tem, se mantendo saudável, até top 1 ele tem o teto. 3º lugar para Christian McCaffrey, do Carolina Panthers. Apesar de não ser o nome que eu esteja buscando nas ligas para essa temporada. Por quê? Porque eu sofri nas últimas 2 temporadas com ele. Só por isso. Mas se eu não tivesse sofrido, com certeza eu ia estar no hype. E eu tenho que colocar tudo isso na balança. Por isso eu tenho ido na 3ª posição. Senão eu teria, de repente, aqui na 7ª, 8ª posição. Mas eu vejo esse potencial. É um cara que em campo
é o melhor jogador de fantasy futebol que eu já vi. Que eu tive o prazer de ter num elenco, de ter a confiança, de saber que todo jogo ele ia me dar um número muito bom de pontos. Ele caiu aqui? Caiu porque eu tenho mais confiança nos dois primeiros jogadores do que com ele. A questão lesão vai sempre preocupar, mas ele em campo, pra mim, é o melhor jogador de fantasy futebol atualmente e dos últimos anos. Segunda posição para Austin Ekeler, do Los Angeles Chargers. Eu estou apostando ele aqui na segunda posição, me recuso a tirar ele daqui. Eu tinha o Derrick Henry, depois ele, aí eu baixei o Derrick Henry para quarta, subi o McCaffrey para terceira e coloquei o Austin Ekeler na segunda posição, atrás do Jonathan Taylor, que é o número 1, todo mundo já sabia isso desde quando eu comecei a falar sobre os running backs. Mas o Austin Ekeler é um cara que está num ataque muito bom, um ataque explosivo, um cara que consegue trabalhar com os passes, é um cara que tem a confiança para fazer big plays durante uma partida. Ele tem todas as ferramentas. A única preocupação em cima dele é a idade, mas eu acho que pelo menos mais essa temporada a gente pode confiar plenamente no Austin Ekeler aqui na segunda posição do ranking de running backs. Acredito que essa posição não deva mudar. E muito menos a primeira, né? Essa é a primeira escolha geral em ligas de um quarterback. Jonathan Taylor, do Indianapolis Colts. Gostava dele desde que ele saiu do college. Queria ter pego ele em qualquer liga de Fantasy Dynasty, mas não consegui. E agora não consigo mais, né? Porque ele virou um monstro que virou. Começou a engrenar na metade da temporada de calouro e não parou mais, tanto que foi um grande jogador ano passado, e nessa temporada é o grande nome, né? Tanto de piso como de teto. Ele tem os dois, ele tem um piso alto, um teto alto, e ele pode aí ajudar muitos e muitos times. Quem tem a primeira escolha, liga de um quarterback, nem pensa duas vezes. É Jonathan Taylor na cabeça e depois só vai se preocupar em escalar ele ou buscar um substituto quando ele não puder jogar, quando estiver em semana de bye. Esse foi o nosso top 30 running backs, né? Vou repassar todos eles aqui pra você que não lembra. Na semana passada eu repassei mais vezes, mas não precisa, né? Tantas vezes ficar repassando. Vamos lá, uma vez só e pra fechar aqui. Primeira posição, Jonathan Taylor. Seguindo na segunda, Austin Ekeler. Terceira para Christian McCaffrey. Quarta, Derrick Henry. Quinta, Joe Mixon. Sexta, Dalvin Cook. Sétima, Najee Harris. Oitava posição para Nick Chubb. Nona, DeAndre Swift. Décima, Alvin Kamara, fechando o top 10. 11ª posição para Leonard Fournette. 12ª, Javonte Williams. 13ª, Cam Akers. 14ª, Aaron Jones. 15ª, J.K. Dobbins. 16ª, James Conner. 17ª, Ezekiel Elliott. 18ª, David Montgomery. 19ª, Saquon Barkley. 20ª, Antonio Gibson, fechando o top 20. E os últimos jogadores, 21ª para Breece Hall, 22ª Josh Jacobs, 23ª Elijah Mitchell, 24ª Miles Sanders, 25ª Damian Harris, 26ª Travis Etienne, 27ª Clyde Edwards-Helaire, 28ª AJ Dillon, 29ª Kenneth Walker, terceiro e 30ª fechando o top 30 Kareem Hunt. Comenta comigo o que você acha, se você concorda, discorda, quem você teria mais alto ou mais baixo. Falei alguma bobagem aqui, me manda por direct lá no Instagram, me manda no Twitter, enfim, aonde for. Lembrar vocês de novo para seguirmos nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, e principalmente em se inscrever no canal do YouTube. Nessa semana tem um vídeo sobre, até lancei uma enquete no Twitter, né? Sabe quem que é o pai do Cartola FC? Eu queria fazer algo sobre isso e resolvi trazer isso em forma de vídeo. Então nessa semana, amanhã, quinta-feira, vai ser lançado esse vídeo, o pai do Cartola FC, lá no nosso canal do YouTube. Confere que ficou bem bacana, tem bastante história para você que quer saber como os fantasy games começaram, como surgiu. Vou dar só um spoiler. Nesse ano fez 70 anos do surgimento da primeira notícia que se tem sobre fantasy game. Então, e outro spoiler também, foi o Fantasy Football da NFL. Se você não sabia, foi. Então eu conto essa historinha de como tudo surgiu, como se desenvolveu e por que é o pai do Cartola. Muito mais do que pai, né? Porque o Cartola é de 2004. Certinho? Além disso também, assine esse podcast, deixe 5 estrelinhas e mande para seus amigos. Logo a gente aumenta esse conteúdo, né? Chegando na temporada a gente tem 2 episódios. Mas enquanto a gente vai tendo vídeos, vai tendo o conteúdo lá no Instagram, vai tendo conteúdo aqui em podcast e vai sempre melhorando, certinho? Segunda-feira, inscrições para a Super League, hein? Fique ligado. Um abraço, até semana que vem.